O terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional estabelece 18 estratégias intersetoriais e 219 iniciativas para garantir a segurança alimentar e nutricional e cumprir uma meta ousada: tirar o país do mapa da fome até 2026. Para Semiramis Domene, professora da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, o país sabe como alcançar esse objetivo. Nós estamos agora num momento que é super emblemático de mostrar para a gente como as coisas podem ficar piores quando a gente já acha que não é possível piorar mais, né? Então, veja, essa guerra fiscal agora entre América do Norte, Europa, evidentemente China, né, que detém uma importância no mercado internacional bastante grande, traz efeitos para o país na medida em que os insumos que aqui no Brasil são produzidos são empregados por esses países para a produção de diversas coisas, inclusive alimentos, né? Então, todo mundo diz, como é que subiu o arroz, se a gente está exportando arroz, como é que subiu a carne, se a gente exporta a carne. Então, os preços internacionais, a dolarização dessa parte, né, da economia internacional relativa aos alimentos, traz impactos internos e realmente nós precisaríamos ter uma estrutura de produção voltada, portanto, ao abastecimento interno que independesse desses movimentos internacionais. São metas muito ambiciosas, mas o Brasil já fez isso uma vez. A ex-presidenta do CONSEA, Elisabetta Recini, relembra que em 2023 houve uma redução de 33 milhões para 8 milhões e 700 mil pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil e justifica que foi graças à retomada de políticas como Bolsa Família ou a valorização do salário mínimo que tem efeito imediato, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade maior. Tudo isso age em pelo menos duas grandes vertentes. Assim. Uma vertente é ir atrás dos grupos em situação de maior vulnerabilidade e dar para atuar com essas pessoas não com ações pontuais, mas com ações que criem um círculo virtuoso delas caminharem pelas políticas públicas, terem acesso a centros de referência de assistência social, à unidade básica de saúde, a um restaurante popular, a uma cozinha solidária, enfim, um conjunto de ações. Além do desafio de acabar com a fome no país até o fim do ano que vem, as especialistas manifestam outra preocupação: como fazer para que o país não volte ao mapa da fome no futuro? A ideia é não repetir o que aconteceu no passado recente, quando o Brasil havia saído dessa estatística em 2014, mas voltou menos de uma década depois. E para isso, devem ser adotadas medidas corajosas. Segundo Jamila Goldfarb, presidenta da Associação Brasileira de Reforma Agrária, além de uma política de redistribuição de terras, são necessárias outras ações estruturantes, além daquelas adotadas em períodos de emergência. Claro que é fundamental você ter uma valorização do salário mínimo, distribuição de renda, Bolsa Família. Essas coisas são fundamentais para as pessoas terem dinheiro para acessar o alimento. Só que, se a gente não tem toda uma outra parte voltada à produção e à disponibilidade desse alimento, que são outras duas dimensões da segurança alimentar, ou seja, se a gente não tem agricultura familiar produzindo alimento, se a gente não tem mecanismos de uma política de abastecimento que faça com que esse alimento chegue aos grandes centros urbanos, às periferias, se a gente não tem esse tipo de coisa, qualquer alteração conjuntural, como crise climática, que a gente tem eventos extremos, ou, por exemplo, uma greve de caminhoneiros que fecha as rodovias, ou uma outra pandemia, ou uma crise, de repente, de comércio, né, que impeça a importação de determinados alimentos, porque algum país impôs alguma questão restritiva, rapidamente a gente perde essa estabilidade
no acesso ao alimento. Corrigir a balança de incentivos que são dados ao agronegócio e à agricultura familiar, responsável pela maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, também é fundamental, como explica a ex-presidenta do CONSEA. É uma questão absolutamente lógica. Ela vai fazer suas decisões considerando quer dizer, qual é o retorno que ela vai ter. As pessoas não estão trabalhando por esporte, então elas precisam ter um retorno e uma garantia de que elas vão vender aquele produto, que aquele produto vai ser vendido num preço adequado, que considere o que ela utilizou no processo de fabricação, de produção, e que também gere um valor que faça ela reinvestir no seu processo ou ter melhores condições de vida, etc. A gente precisa de um plano safra que realmente fortaleça a produção de alimentos da nossa cesta básica. O último Plano Safra, lançado em julho do ano passado, liberou 475 bilhões em crédito, sendo mais de 400 bilhões para os grandes empresários e apenas 75 bilhões para os pequenos agricultores, uma diferença de mais de 400%. Jamila Goldfarb defende uma alteração na atual política de exportação. Por que a gente não consegue falar em cota de exportação? Parece um bicho de 7 cabeças. Intervencionismo na economia. A gente precisa falar que o Estado ele tem o dever planejador, sem medo, sem achar que isso é uma intervenção. Os liberais, eles, qualquer coisa saem, tremendo. Gente, se a gente não pensar esse tipo de coisa, tudo é emergencial e nada é sustentável no tempo. A reconstrução da rede nacional de abastecimento é outra questão defendida, já que eliminaria a figura do atravessador, deixando os alimentos mais baratos em todo o país. A qualidade dos alimentos produzidos também é destacada por Elisabetta Recini. Não é mais possível pensar que a gente vai resolver esse problema de uma maneira estruturada e estruturante, se a gente não considerar a questão da qualidade. Por sinal, o que nos trouxe ao ponto que nós estamos foi justamente pensar que a gente deveria investir numa produção só de calorias, né? Que faz com que esse modelo que hoje é dominante tenha gerado as consequências que todos nós e todas nós estamos convivendo.